Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós possamos ter uma boa noite. Estamos aqui gravando mais esse vídeo e nós gostaríamos de compartilhar um pouco da palavra de Deus com o seguinte tema: conhecendo a Deus e sendo conhecido por Deus. Nós vamos dividir essa mensagem em aproximadamente umas 2 ou 3 partes. Então vamos aqui na primeira parte, né? Conhecendo a Deus e sendo conhecido por Deus. Vamos começar falando de nós, homens, conhecermos a Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus ele fez uma afirmação muito interessante, que ele diz o seguinte: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo e a quem enviastes. Jesus ele afirma que a vida eterna é esta. Quando nós falamos de vida eterna, isso na verdade está fora do alcance da nossa mente. Por quê? Porque nós não somos eternos, né? Você falar de eternidade com quem não é eterno, a compreensão ela se torna um pouco limitada, né? Mas a Bíblia diz que a vida eterna é esta. Jesus afirmou, ele está afirmando, ele não está dando uma possibilidade, ele está fazendo uma afirmativa. A vida eterna é essa, que conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Por que Jesus atrela a vida eterna a conhecer a Deus? Hoje em dia, quando nós falamos de conhecer a Deus, hoje a maioria das pessoas, cada pessoa ela tem um diagnóstico diferente de quem é Deus. Se você perguntar hoje para um católico, ele vai te dar um diagnóstico, ele vai te falar o que ele entende de Deus. Se você falar de um espírita, ele vai crer em Deus, mas ele vai te falar da forma que ele quer e da forma que ele vê Deus. Se você for um judeu, ele vai te falar a forma que ele crê, a forma que ele conhece a Deus. Mas que tipo de conhecimento é esse que Jesus está falando? Quando Jesus afirma que a vida eterna é conhecer a Deus. Quando nós pegamos, se nós pegarmos a Bíblia no Antigo Testamento, a Bíblia ela é muito clara que Deus ele era um ser no Antigo Testamento que ele não se manifestava muito aos homens. Os homens conheciam a Deus de alguma maneira que os profetas profetizavam. Deus ele aparecia em forma de anjo por alguns homens. É chamado teofania, né? Que ele se manifestava de algumas formas, né? A Bíblia diz que teve homens na Bíblia que pediram a Deus para que pudesse falar o seu nome, e Deus não disse o nome dele, né? A Bíblia diz que Jacó, quando ele lutava com Deus, Jacó perguntou: qual é o teu nome? Ele disse assim: por que quer saber o meu nome, visto que ele é maravilhoso? O pai de Sansão, quando o anjo ele foi anunciar o nascimento de Sansão, ele pede a Deus, ele pede ao anjo, falou assim: me fala o teu nome, para que eu te sirva. Ele disse: olha, por que quer saber o meu nome, visto que ele é maravilhoso? Então Deus era um Deus que não dava muita informação sobre ele. Ele dava pouca informação sobre ele. E quando Jesus afirma que a vida eterna é conhecer a este único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, como que nós podemos conhecer um ser que ele se ocultava de várias formas no Antigo Testamento? Mas o Novo Testamento ele nos traz uma nova perspectiva, que quando Jesus Cristo ele é anunciado o nascimento de Jesus Cristo, quando Jesus nasce em Belém, a Bíblia diz que havia uns pastores no campo, no livro de Lucas diz que havia uns pastores no campo, e esses pastores estavam trabalhando, e a Bíblia diz que um anjo apareceu, e a Bíblia diz que o anjo anunciou o nascimento de Jesus Cristo. E nós vemos que quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus Cristo, a Bíblia fala que todos os exércitos celestiais apareceram e eles davam glória a Deus.
Por quê? Porque aquele anseio que o homem tinha de conhecer a Deus, os próprios anjos também tinham esse anseio de poder ver Deus manifestado em carne. Porque a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus e nem pode ver. Os anjos, eu não sei que tipo de relacionamento, de visão que eles têm de Deus no reino, no céu, mas quando eles veem a possibilidade, a oportunidade de ver o nascimento do Filho de Deus, aquilo para eles é como se Deus estivesse se materializando para eles. Então aquilo foi uma grande festa para eles. E foi para a humanidade também. Que hoje Jesus Cristo, ele é venerado, ele é adorado em toda geração, em todo o tempo Jesus Cristo é adorado. Mas Deus não era muito conhecido. Ele não era muito conhecido. E tudo o que nós conhecemos de Deus, nós vemos em Cristo. A lei de Moisés, ela trazia uma perspectiva de um Deus muito duro e de um Deus muito enérgico, de um Deus que punia as coisas, talvez por muito pouco, às vezes podemos dizer assim. Mas quando Jesus vem, a Bíblia diz que no livro de João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14, ele fala assim que o verbo se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus aparece, a Bíblia está dizendo que Deus se fez carne, Deus se materializou ao homem, Deus se tornou conhecido, Deus se tornou acessível. O homem, ele passou a ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Porque é impossível nós, seres humanos, nós termos acesso a Deus sem Jesus Cristo. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem Jesus Cristo, o homem jamais teria acesso a Deus. Jamais teria acesso a Deus. Então Jesus é o único caminho que pode nos conduzir até Deus. Mas quando Jesus fala que conhecer a Deus, ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, isso é a vida eterna? Mas que tipo de conhecimento Jesus está dizendo? A Bíblia diz, a Bíblia quando ela trata de conhecer, ela não está falando de um conhecer apenas saber o nome, saber o endereço, saber o que gosta. A Bíblia quando ela fala de conhecer, o Novo Testamento, nós sabemos que ele foi escrito no grego. A palavra conhecer no Novo Testamento, ela dá a entender de conhecer por experiência, de convivência. Ela não está dizendo um conhecer de você saber apenas o nome, saber o endereço, saber o que gosta. Ela está dizendo por experiência. Então Jesus está dizendo que a vida eterna é conhecer, é ter experiência com o único Deus verdadeiro e com Jesus Cristo a quem ele enviaste. Então, Jesus, quando ele vem à Terra, a Bíblia diz que Jesus ele nos traz uma perspectiva do que é Deus. Todo mundo tinha uma imagem diferente de Deus. Quando Jesus ele é confrontado com aquela mulher adúltera, os homens chegam e falam assim, olha, Jesus, na lei de Moisés diz que toda mulher que for pegada no ato adultério deve morrer apedrejada. Então, a perspectiva que eles tinham de Deus era essa. Jesus ia matar essa mulher e autorizar que essa mulher seja morta porque ela era uma adúltera. Mas ali, Deus estava manifestado em carne e Deus ali mostrou de fato quem ele era. Deus não era quem os homens pensavam, ele mostrou o amor. Ele absolveu aquela mulher, ele perdoou o pecado daquela mulher sem transgredir a lei de Moisés. Ele diz assim, olha, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ele não inocentou a mulher pelo seu ato, mas também não autorizou os homens a apedrejá-la, porque ele colocou na consciência deles que também eles tinham pecado. Então Jesus ele veio para mostrar para o homem o amor de Deus. Então, quando nós falamos de conhecer, nós precisamos de conhecer a Deus por experiência. Não basta você saber, você frequentar uma igreja e saber, olha, eu sirvo a um Deus, que o nome dele é Jesus Cristo, toda vez que eu vou na igreja eu dobro os meus joelhos, eu escuto o pastor, o padre pregando, eu escuto a voz de Deus, mas essa experiência, ela precisa ser pessoal. Você precisa de ter um encontro, uma experiência pessoal com Deus. Você precisa de ter alguma coisa para falar de algo que você vivenciou com Deus. Não, a Bíblia diz que Jó, quando ele passou por aquela prova, que ele perde os seus filhos, perde os seus bens,
ele fica doente, dá a entender que ele fica canceroso. A Bíblia diz que quando Jó atravessa tudo aquilo e ele é curado daquela enfermidade, tudo aquilo passa, a Bíblia diz que Jó fala assim, olha, hoje os meus olhos te veem. Antigamente eu só te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te vejo. Então, muitas pessoas conhecem a Deus pelo que o outro fala. Mas é importante, o necessário, a vida eterna consiste não em você conhecê-lo pelo que o outro fala. A vida eterna consiste em você conhecê-lo por experiência própria, sua. Por isso que o grande milagre, Jesus Cristo, quando ele vem na terra, o Espírito, ele passa o seu período na terra, ele nasce, ele vive os seus 33 anos e ele é assunto ao céu. A Bíblia diz que ele ressuscita, ele é assunto ao céu. Logo depois, alguns dias depois, a Bíblia diz que existe o derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, ele começa a habitar dentro do homem. Jesus, ao invés de habitar do lado do homem, ele passa a habitar dentro do homem. E o escritor de Hebreus, ele diz assim, olha, que naquele dia, ninguém precisará de falar a respeito dele para o seu companheiro, porque todos terão acesso. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Que todos poderão ter Deus dentro de si, todos nós podemos ter o Espírito de Jesus Cristo dentro de nós, e nós poderemos desenvolver as nossas próprias experiências com Ele. Mas isso gasta tempo, isso gasta interesse, conhecer. Quando nós falamos de conhecer o Deus da Bíblia, Jesus fala, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Por que Jesus ele fala, ele divide o ser de Deus, de Jesus Cristo, e nós sabemos que Jesus Cristo é Deus manifestado em carne. Quando a Bíblia diz que Jesus fala que a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviaste, Jesus está dizendo que nós precisamos de conhecer o plano, o projeto. Jesus Cristo, ele foi o maior projeto que Deus estabeleceu. Jesus Cristo é o plano de redenção da humanidade. Sem Jesus Cristo, a humanidade jamais poderia ser redimida. Jesus redime o homem dos seus pecados. Então, a vida eterna é conhecer este Deus verdadeiro e o projeto dele, o plano dele. Jesus Cristo é o plano perfeito de Deus. Se você é um leitor da Bíblia, um estudioso da palavra de Deus, você vê que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus Cristo. Ela aponta para Jesus Cristo desde de Gênesis. A Bíblia aponta para Jesus Cristo. Adão, quando ele cai, vemos quando Adão peca e eles são extintos do jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus faz uma promessa no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz assim, olha, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui, a Bíblia já está dando uma promessa, já está mostrando, Deus ele falando sobre a serpente, ele falou assim, olha, eis que eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre Satanás e a igreja. Mas ele falou assim, olha, mas Satanás, você vai ferir o calcanhar dela, mas ela te ferirá a cabeça. Aí ele está mostrando já uma alusão a Jesus Cristo, que Jesus Cristo, ele derrotou Satanás na cruz do Calvário. A Bíblia diz no livro de, se eu não me engano, Tessalonicenses ou Timóteo, não sei, a Bíblia fala assim, olha, que Jesus expôs todo o principado e potestade à vergonha na cruz do Calvário, e ele os venceu na cruz. Jesus Cristo venceu todo o principado e potestade na cruz de Calvário. Então ali foi o momento mais difícil da vida de Jesus Cristo, mas foi ali o momento que ele nos deu a vitória. Então a vida eterna é conhecer esse projeto, esse plano de salvação. Aqui a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1, o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a Bíblia diz no versículo 14 que o verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, Deus, manifestou em carne e habitou entre nós. Então a vida eterna é você conhecer esse Deus. Essa é a vida eterna. No livro de Gálatas, capítulo
6, capítulo 4, a Bíblia diz assim, olha, Gálatas capítulo 4, versículo 8, mas quanto não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, quando vocês não conheciam a Deus, por natureza você servia outros que não são deuses. Então, quando nós desconhecemos o Deus verdadeiro, nós temos por natureza servir outros que não são deuses. Servimos muitas coisas que não são deuses. O fato de nós, às vezes não, sempre, nós estamos escravizados por alguma situação, por algum pecado, nós somos escravizados por um ídolo, somos dependentes de alguma coisa. Isso é o simples fato de nós desconhecermos o Deus verdadeiro. Jesus falou assim, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O fato de conhecer a Deus, irmãos, se você conhecer a Deus da forma que Ele é, que as Escrituras explicam como Ele é, o simples fato de você conhecê-lo, você se liberta do mundo. É automático, é automático. Mas nós somos escravizados pelo mundo, muitas das vezes, por falta de conhecermos a Deus. Por que na humanidade nós preferimos pecar do que evitar o pecado? Por que a humanidade ela prefere viver uma vida na condução do erro do que abandonar o erro? É porque não conhece a Deus. Porque se nós conhecêssemos a Deus o suficiente, nós abandonaríamos tudo. Por que o apóstolo Paulo, ele considera, era um homem super letrado, inteligente, se formos olhar hoje, era um homem que teria vários cursos superiores hoje. O apóstolo Paulo, ele disse que ele considerava tudo que ele tinha, que ele havia adquirido, como esterco por causa de Cristo. Não que o apóstolo Paulo, ele não usou dos estudos, das coisas que ele tinha, mas a Bíblia diz que por causa de Cristo, aquilo para ele nada mais servia. Por que o apóstolo Paulo vivia assim? Porque o nível de conhecimento que ele atingiu foi muito grande. Então, quanto mais você conhecer a Deus, mais você se libertará deste mundo. É simples assim. Quanto mais nós nos conhecermos a Deus, mais nós haveremos de ser libertos deste mundo. Então, eu quero incentivar você a conhecer a Deus. Eu quero te incentivar a conhecer a Deus. Conheça a Deus, busque a Deus, a conhecer por experiência. Conhecer por experiência. Porque se você não conhecer por experiência, de nada adianta, de nada vale. O importante é você conhecer por experiência, conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e o plano, o projeto perfeito. E o projeto perfeito de Deus chama Jesus Cristo. Esse é o plano perfeito dele. Esse foi o plano perfeito dele. Hoje nós somos salvos por causa de Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós somos salvos por causa do seu nome, por causa dele. Jesus falou no livro de João assim, olha, Pai, manifestei o teu nome aos homens. Ou seja, qual o nome que Jesus manifestou? Jesus. Então, Jesus falou assim, eu manifestei o teu nome. Então, o nome de Deus é Jesus Cristo. Então, foi o nome que ele manifestou na terra. O nome de Jesus, o Salvador da humanidade. Então, eu quero te incentivar a conhecer a Deus, porque isso pode acarretar na libertação da sua vida de uma vez por todas. Porque Jesus afirmou, e a palavra de Deus é verdadeira.